Pessoal, na tarde de hoje, a gente tem que cumprimentar, não poderia deixar de falar, dar o meu abraço para a Roseli, que falou brilhantemente sobre o Maio Amarelo. A Roseli, que é um exemplo de servidora, é uma pessoa que sempre tenta e busca maneiras de melhorar e de ir além no serviço público. A gente sabe que isso é muito importante, essas pessoas fazem a diferença, e eu acho que esse é o espírito do servidor que me faz admirar tanto a classe, né? São pessoas que estão aqui para cuidar mesmo do cidadão. E a gente sabe que, por vez ou outra, pode ter um ou outro que não tem esse mesmo carinho, esse mesmo olhar pela função que exerce, mas isso a gente tem em todas as profissões. A gente tem na sala de aula, a gente tem nos consultórios médicos. Então, eu fico muito feliz de saber que nós temos servidores como a Roseli fazendo esse trabalho sensacional como o Maio Amarelo, que visa a proteção de todos os brasileiros, especialmente os divinopolitanos, no trânsito. Esse final de semana, pessoal, foi o Dia das Mães, né? E a gente sabe que o Dia das Mães é uma data muito bonita, uma data de muito amor, uma data de muita alegria, uma data que traz no nosso coração tudo o que a gente tem dos melhores sentimentos. Só que eu gostaria de falar um pouco sobre como que está a situação das mães na pandemia, especialmente das mães. Nas minhas redes sociais eu destaquei algumas manchetes que valem a nossa atenção, como por exemplo, 63% das mães tiveram sintomas depressivos durante a pandemia. Então a gente está num contexto em que a pandemia colocou todo mundo dentro de casa como medida importante sanitária, necessária. Pelo menos durante um período, ao longo da pandemia, todo mundo ficou um pouco mais recluso. Algumas profissões saindo mais, outras saindo menos. Ao ficar mais em casa, as mulheres automaticamente assumem ainda mais funções do que já assumiram desde sempre, porque nós sempre assumimos mais funções que os outros. E isso tem consequências. Além dessas questões dos sintomas depressivos, mais de 78% relataram sentimentos de desconforto e medo sobre as consequências do coronavírus, enquanto 34% demonstraram sintomas de ansiedade e pânico durante a pandemia. Então a gente sabe, gente, que a busca pela questão da maternidade vai muito além da gente querer que as nossas mães sejam felizes, que as nossas mães sejam amadas. Isso todo mundo quer. A gente tem que tocar em temas espinhosos. A gente tem que falar sobre ambientes de trabalho seguros e receptivos para as mães. A gente tem que falar sobre igual pagamento. A gente tem que falar sobre a seriedade que é o Brasil ser o país que mais demite grávidas depois que elas voltam a trabalhar. Então, quando a mulher tem o filho e ela volta para o mercado de trabalho, o Brasil é um dos países que mais demite mulheres nessa condição de retorno ao mercado de trabalho pós-gravidez. A gente tem que falar sobre isso. Isso também é uma forma de amar e de cuidar das nossas mães. Falando sobre todas essas questões do universo do feminino, é importante a gente falar sobre um projeto de lei que eu e a vereadora Ana Paula redigimos e protocolamos juntas nessa casa, que teve muita repercussão mais positiva que negativa, falando sobre a pobreza menstrual. E algumas pessoas, e eu quero acreditar que essas pessoas estão desavisadas, se Deus quiser estão, algumas pessoas ficaram falando assim, mas isso não é prioridade, precisa de cesta básica. Precisa de cesta básica, precisa de produto de higiene, de produto de limpeza. É claro que precisa, mas a gente também precisa dos absorventes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 5% das famílias vivendo com menos de R$2.000 por ano, para o ano todo. Para a família, renda per capita da família, renda da família toda. E aí, o que a gente entende? Se uma mulher pode gastar até R$8.000 ao longo da vida dela com absorventes, vamos concordar que se há a possibilidade de passar fome, ninguém vai se preocupar com compra de absorvente? E aí que entram os paninhos, aí que entra o miolo do pão. Porque sim, gente, tem mulher que usa miolo do pão porque não tem dinheiro para comprar absorvente. E isso tem consequências. Isso tem consequências, inclusive, educacionais. A ONU já liberou pesquisas que mostram que 1 em cada 4 meninas brasileiras pode faltar um dia de aula por mês porque não tem condição de comprar absorvente. Na Europa, a gente tem esse número para 1 para 10. Aqui é de 1 para 4. Isso é muito sério. E isso impacta negativamente e fortemente a questão da educação no nosso país. Essa é uma questão de justiça social. E enquanto vereadora, ao lado da vereadora Ana Paula, a gente vai fazer tudo o que for possível nessa casa pela aprovação desse projeto. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre comemorações. Desde o início do meu mandato, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho falei aqui no plenário, fiz indicação, fiz ofício, pedindo que seja enviado um engenheiro para a Secretaria Municipal de Educação. Por que a Secretaria Municipal de Educação precisa de um engenheiro só para ela?
Nessa secretaria, gente, a gente tem vários recursos, verba, dinheiro, já enviado por deputados federais, pelo governo federal, para a execução de algumas obras. E esse dinheiro não está sendo executado. Espera aí, Lohana, dinheiro parado na prefeitura? Sim, gente, dinheiro parado na prefeitura. Emenda de deputado, como do deputado Domingos Sávio, por exemplo, para citar um. Por quê? Porque não tem projeto. Porque não tem projeto. Lá na Secretaria Municipal de Educação, a gente precisa do projeto da quadra da Escola Municipal Professor Paulo Freire. A gente precisa do projeto hidráulico da Escola Darcy Ribeiro. Então, a gente tem uma situação de projetos que estão atrasados, que precisam urgentemente serem feitos para que esse dinheiro seja executado, porque a gente corre o risco de perder esse dinheiro. Então, depois de muita luta, muita solicitação, muito pedido, conseguimos, e é uma engenheira, é uma mulher que foi para a Secretaria Municipal de Educação e que tem essa missão de desembolar esses projetos que estão atrasados e garantir que esse dinheiro, que esse recurso não seja perdido. Além disso, gente, falando um pouquinho de recursos que não podem ser perdidos de jeito nenhum, mas que correm o risco de serem perdidos, eu preciso falar sobre o bairro Santo André, novamente. Lá no bairro Santo André, como eu já comentei aqui com vocês, a gente tem uma emenda do deputado Cleitinho para calçamento do bairro quase todo. E o que é que falta para a execução dessa emenda? Falta projeto da prefeitura. E aí, gente, eu pergunto para vocês o seguinte. Quando eu recebo, como eu recebi semana passada todos os dias, foto da linha 25 do ônibus, toda cheia de terra, e uniforme de trabalhador imundo, o trabalhador chegando para trabalhar todo sujo, todo mundo que é funcionário aí, e eu sou funcionária, fui funcionária a vida toda, sabe o tanto que isso é triste. Você chegar para trabalhar, sujo de poeira, porque o seu ônibus está todo sujo. Qual foi a minha primeira reação? Entrar em contato com a Transoeste. Falar que precisa limpar esses ônibus mais vezes, falar da seriedade da situação. E, de fato, isso é necessário. Só que não existe ônibus que fica limpo numa estrada de terra. A gente precisa ser realista. E aí, gente, para que isso aconteça, para que isso não aconteça mais, na verdade, esse calçamento precisa sair. Por isso, essa semana eu vou ter uma reunião novamente com o pessoal da Senfop, da Prefeitura, que estão responsáveis por esse projeto, com o pessoal do DENIT, que, segundo a Prefeitura, é o órgão que está agarrando esse projeto, porque eles precisam liberar um documento autorizando o calçamento, e também com o deputado Cleitinho, porque não adianta o deputado mandar o recurso e as pessoas não executarem, não fazerem o projeto. Sem a drenagem, não tem como fazer calçamento, porque senão depois vai ter que quebrar tudo de novo para colocar a drenagem, para instalar a drenagem. Então, é mais um exemplo de como que os projetos atrasados lá na prefeitura atrasam a melhoria da vida dos cidadãos. Para a gente terminar, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da vacinação dos professores. Foi levantado aqui pelo presidente dessa casa, por outros vereadores que também assinaram esse requerimento. E eu gostaria de falar para vocês, gente, sobre o projeto de lei número 65, que eu e o vereador Zé Braz assinamos, protocolamos nessa casa, solicitando que os professores e os trabalhadores de educação sejam antecipados no máximo possível, logo depois do pessoal de comorbidade, para serem vacinados. Então, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho trabalhado pela vacinação dos trabalhadores de educação. Também já fiz ofício com assinatura da Comissão de Saúde toda, vereador Israel, vereador Zé Braz e a vereadora Ana Paula, que acompanha muito o nosso trabalho, solicitando a vacinação desses profissionais. Mas algumas coisas precisam ser ditas. A abertura das escolas, gente, depende de algumas coisas que esse país nunca fez. Quando a gente fala de abertura de rede pública e rede privada, a gente olha os bons exemplos que foram feitos pelo mundo, em que a educação foi essencial o tempo todo. Por exemplo, um amplo programa de testagem. Um amplo programa de testagem para a rede municipal, especialmente, onde a gente tem até 40 alunos por sala. Mais 2 minutos, presidente. Se isso for feito, vai ser muito bom para o município, mas hoje a gente está num cenário distante. Hoje, Divinópolis testa 23% dos casos notificados. Como que a gente vai rastrear esses casos? Como que a gente vai isolar esses casos?
Então, eu estou em busca de soluções, espero que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação nos entreguem essas soluções, porque com certeza o que todo mundo quer é a vacinação dos professores, a vacinação dos trabalhadores da saúde e a volta às aulas. Justamente por concordar com isso, sou autora desse projeto de lei e dessa indicação junto com os outros vereadores, para que isso seja feito logo. Porém, algumas coisas não podem ser ignoradas. Vamos lembrar também, gente, que tudo é essencial desde que um requerimento do deputado Cleitinho foi aceito pelo governador Romeu Zema. Eu disse isso no dia da votação das igrejas e estou dizendo novamente. Tudo é essencial, inclusive a segurança de todos envolvidos no ambiente escolar. Como presidente da Comissão de Educação, vou lutar sempre por isso. A gente quer voltar a trabalhar presencialmente o mais rápido possível. Obrigada a todos. São as minhas palavras na tarde de hoje.